Você sabe o que é um super-herói? Jeito meio súbito de começar um vídeo, eu sei, mas eu precisava deixar claro o objetivo dele da forma mais direta possível, já que no último vídeo deu pra perceber que nem todas as pessoas perceberam do que o vídeo se tratava. Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça com toda certeza. Eu não esperava que o vídeo dele chegasse à proporção que chegou, e isso me deixa bem satisfeito. Mas o que não me deixa satisfeito é saber que tem uma parcela das pessoas que não consegue passar da primeira camada de um assunto. A ideia de super-heróis como mera ferramenta de entretenimento é algo extremamente recente se você for parar pra analisar, e recente do tipo anos 90, quiçá anos 70 pra cá. Infelizmente, quando o super-herói deixou de ser algo nichado e que era só coisa de nerdola, o nível das histórias e dos personagens teve de decair drasticamente para poder entrar na cabeça de um público leigo e recém-chegado que não fazia ideia do que tinha diante dos seus olhos. E aí começaram a chegar todas aquelas reformulações da DC que a gente já tá cansado de ver, os famigerados reboots do multiverso, onde toda a história de todos os personagens volta pro começo e as regras do mundo são modificadas ou reescritas para tornar tudo mais palatável a esse público que fatalmente não vai consumir tanto quanto os fãs mais longevos do nicho, o que torna o jogo do Esquadrão Suicida um desrespeito mercadológico aos fãs verdadeiros desses personagens que levaram eles à posição de ícones e aos quadrinistas que criaram colocando toda a sua alma, criatividade e dedicação nesses super-heróis. Mas a parte econômica dos problemas daquele jogo não são a camada que a maioria das pessoas não quis ou se recusa a chegar. Existe uma camada muito mais profunda que, você esteja consciente disso ou não, ela te afeta diretamente, e é a camada do simbolismo. Os heróis clássicos na história humana, desde que a gente criou o hábito de criar histórias enquanto civilização, tinham uma função muito bem definida, que era de passar adiante valores, virtudes e lições que deveriam inspirar e ensinar as pessoas que ouvissem suas histórias a serem melhores. Ainda que praticamente todos esses heróis se metessem em desafios de proporções inimagináveis, enfrentando criaturas terríveis e fora da realidade das pessoas comuns, ainda assim sua função era de fazer as pessoas olharem para a jornada dele e enxergarem como poderiam se espelhar naquele herói, que era uma figura tão inalcançável, mas que te inspiraria a ser alguém melhor na medida do seu possível. Os símbolos têm um poder colossal sobre a gente, ainda que você não enxergue essa camada desses personagens, o que você tem quando você vê um super-herói trocando soco com um super-vilão não é simplesmente dois personagens fantásticos caindo na porrada para gerar umas cenas de ação empolgantes. O que você tá vendo são embates de ideias e ideais. O altruísmo do Flash contra o sadismo do Flash Reverso. A esperança do Superman contra o egoísmo do Lex Luthor. A justiça do Batman contra a corrupção do Pinguim. A bravura da Mulher Maravilha contra a crueldade da Mulher Leopardo. Super-heróis são pra nós hoje em dia o que Perseu, Teseu, Odisseu, Hércules, Aquiles e tantos outros eram pro mundo antigo, símbolos de grandes virtudes enfrentando grandes desafios e buscando com isso passar alguma lição pra quem lê suas histórias. As pessoas que querem perverter esses símbolos virtuosos tanto sabem do poder que símbolos têm que vocês devem ter visto, ou não, há algum tempo atrás aquela notícia sobre a estátua da Medusa segurando a cabeça do Perseu como troféu. Com a desculpa de que isso devia significar um empoderamento feminino, colocando a criatura feminina injustiçada triunfando sobre o homem que antes havia matado em busca de glória, fama e poder. A galera gosta, mas é mentira. Perseu, o matador da Medusa, não foi atrás de cumprir esse desafio simplesmente por fama ou alguma ambição pessoal. Ele fez isso para salvar a própria mãe, que havia sido tomada por um rei que estava abusando dela, e como ele era alguém de grande poder, o Perseu não tinha muito o que fazer a não ser entrar em acordo nos termos do próprio rei, que seria o de derrotar a Medusa, então ele libertaria sua mãe. Perseu teve o favor de alguns deuses como Atena e Hermes, o que simbolicamente mostra que, mais do que um corpo hábil, um espírito forte é necessário para se cumprir grandes desafios, e se valendo do seu escudo para ver o reflexo da criatura, ele conseguiu arrancar a cabeça do monstro e então levá-la de volta para casa, a usando para transformar o rei em pedra e resgatar sua mãe. Ao colocar a imagem da Medusa triunfando sobre Perseu, em vez de empoderamento, essas histéricas estariam deixando uma outra mulher ser para sempre vítima de um relacionamento abusivo. E das duas uma, só não sabiam de todo esse outro lado da história por pura ignorância ou por pura canalice e desonestidade. Símbolos movem o mundo, e quando o nosso bastião de histórias de super-heróis, que são nossas figuras míticas e inspiradoras culturalmente hoje em dia, como a DC e a Marvel, pega esses mesmos personagens, os corrompem e trata vilões como a força capaz de salvar o mundo, simbolicamente os vícios estão sendo postos acima das virtudes, com os responsáveis por aquela história deliberadamente dizendo que esperança, justiça, bravura, altruísmo e verdade não são capazes de salvar o mundo,
e o que devemos abraçar são perversidade, apatia, desumanidade, impiedade, egoísmo, covardia. Vilania é um caminho fácil, preguiçoso. É você se entregar sem fazer cerimônia a vícios e paixões, permitindo ser controlado por eles de forma quase bestial, e eu digo quase porque diferente de um animal que é amoral, por exemplo, um leão não mata uma zebra por maldade, ele faz isso porque é o instinto de sobrevivência dele, ele precisa se alimentar. Diferente de um animal, o ser humano tem o discernimento entre o certo e o errado, entre virtude e vício. E fazer o certo, infelizmente, é muito mais difícil. Perseu assinar um contrato para uma missão que tinha tudo para matá-lo era muito mais difícil do que simplesmente vender a própria mãe por um punhado de ouro e sair vivendo uma vida de devassidão. Você perceba ou não, ao consumir uma história, você está assimilando valores e ideais, e estar alheio a isso, se encarcerar na camada do puro entretenimento, optando por ignorar que existe algo a mais em todas as coisas do que a superfície delas permite enxergar, é o caminho mais rápido para você se tornar com o tempo incapaz de pensar e agir por si próprio. E se vê na condição em que o mundo escolhe seus valores por você e você perde autonomia até sobre as suas crenças mais fundamentais que fazem de você quem você é. Então, se você gosta dessa mídia dos super-heróis, seja mais como eles, porque os melhores são um norte para você seguir. Quando o caldo da vida engrossar, o que você prefere? Ser fraco e covarde como um Capitão Boomerang, ou ser resiliente e inabalável diante o medo e o mal como um Lanterna Verde? Curte, compartilha, comenta aí o que você acha, se inscreve e ativa o sininho para dar aquela força pro canal chegar a mais pessoas e continuar crescendo. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso, e até a próxima!